T-News. Apresentação: Marely Martins. E agora nós vamos falar a respeito dos bastidores, da disputa para as eleições à presidência do Brasil. Sobre isso nós vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Bom dia, senador. Bom dia. Prazer falar com vocês aí do Paraná. Igualmente, senador. É claro que tem vários nomes sendo cogitados como pré-candidatos à presidência da República neste momento, o seu nome, também temos outros nomes no cenário. Mas eu pergunto para o senhor, como é que está a articulação do Podemos, o arco de alianças? O senhor considera que agora, estando no Podemos, o senhor de fato será candidato à presidência? Olha, primeiro essa questão do arco de alianças, isso faz parte da velha política que não deu certo no Brasil e que eu tenho sido contestador ao longo do tempo. Essas alianças ampliadas, esse conluio dos partidos, o bolo fica pequeno demais para muita gente comer. Esse é o sistema atual, esse sistema do balcão de negócios, do toma lá da cá. Um governador de estado loteia o governo já pensando numa eleição de presidente. O presidente da República chega ao poder e loteia o governo como se fosse uma propriedade privada, como se fosse um loteamento em vários lotes, e entrega um lote para cada partido político que o apoia no Congresso. Então esse é o sistema que fracassou. Esse é o sistema que não deu certo. É exatamente a substituição desse sistema que é a principal proposta, porque as soluções para os problemas do país passam por uma grande reforma, que eu chamo de refundação da República, que começa na reforma do Estado, mas começa já na campanha. Sem essas alianças ampliadas que resultam em compromissos assumidos, que depois elas acabam transformando a estrutura pública numa estrutura agigantada, porque criam mais ministérios, criam cargos, criam diretorias, criam empresas públicas para distribuir entre os apaniguados. Então, nós não estamos preocupados com grandes alianças. Nós podemos sim fazer uma aliança com um partido ou outro partido, desde que venham para assumir essa proposta de substituição desse sistema promíscuo, que é a causa dessa crise, essa crise monumental. Esse sistema é a fábrica dos escândalos de corrupção, ele é a matriz dos governos incompetentes, Então, essa é a nossa proposta, mudar isso, é um rompimento com esse sistema, é a substituição desse sistema. Senador, muito simpático o que o senhor falou a respeito dessa questão de arco partidário, de não se expandir, de fazer algo correto. Agora eu pergunto, como mudar esse estado de coisa, esse pensamento, que é uma coisa que acontece há muito tempo no Legislativo, e como ter governabilidade? O senhor vai conseguir convencer os parlamentares, porque já se prevê a reeleição de muitos deles, uma renovação meio baixa. Como educar este povo? Olha, o Brasil está mudando, A mudança começou lá na rua, multidões foram para as ruas. Eu não vou descrever o efeito disso no Ministério Público, na Polícia Federal. Nós já estamos vendo o efeito, o resultado. É visível a mudança. Antes, tubarão não ia para a cadeia. Agora, os barões da corrupção estão indo para a cadeia. Então, há uma mudança. No inconsciente coletivo, há esse sentimento de mudança irresistível. Ou os políticos mudam ou serão atropelados. Então, o presidente da República tem que usar essa arma poderosa que é a população. Inverter esse processo. Ao invés do presidente da República apresentar a proposta de mudança e ir ao Congresso primeiro, como fizeram os últimos presidentes, comprar voto, comprar partido, instalar esse balcão de negócios, o presidente tem que ir primeiro à população. Tem que ter capacidade de comunicação para convencer as pessoas que essas reformas são benéficas para elas e não contra o interesse delas, e não nocivas para a vida delas
Então, obtendo o apoio das pessoas, obtendo o apoio dos brasileiros, aí o presidente vai para o Congresso e terá o apoio do Congresso, porque os parlamentares, os deputados e senadores não remam contra a maré, não remam contra essa corrente da opinião pública poderosa. Aí sim você consegue aprovar sem um balcão de negócio. Então, essa é a mudança que se deseja. E olha, eu tenho certeza, é uma questão de sobrevivência. Os parlamentares não resistirão à força da sociedade. E hoje nós temos aí as redes sociais, o WhatsApp, uma comunicação rápida dos brasileiros entre si. Nós temos uma mobilização mais facilitada. Então, hoje a administração pública tem que ser 50% gestão e 50% comunicação. Se houver essa boa comunicação com a sociedade, se houver o apoio da sociedade, certamente as mudanças ocorrerão. Nós conversamos nessa semana com o seu irmão, o ex-senador e pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias, do PDT, e ele é muito claro em seu discurso, dizendo que toda essa conjuntura para a disputa das eleições envolve a sua candidatura à presidência e a candidatura do Osmar aqui no Paraná como candidato ao governo. Ou seja, qualquer tipo de composição passa por essa, digamos assim, essa estratégia, né? Eleição do senhor para a presidência e também a dele aqui no governo do Paraná. Olha, o meu sonho é unir o Paraná, né? Eu acho que os paranaenses certamente escolherão o seu candidato preferido ao governo do Estado. E como há um único candidato à presidência da República, do Estado, é uma grande oportunidade do Estado chegar à presidência da República, eu tenho certeza que mesmo aqueles que eventualmente possam estar em campos diferentes no Estado, poderão se unir. Eu creio que o Paraná, que sempre reclamou abandono, que sempre reclamou que o governo federal leva muito e devolve pouco, não pode desperdiçar essa oportunidade. Sou assim com uma certa traição ao Estado, quando alguém assume uma candidatura de fora, numa circunstância como esta. O Paraná sempre quis. Então, nós temos que defender o paranismo, chamado paranismo. Nós temos que deixar de lado aquela tese de que o paranaense é autofágico, não é? Que ele puxa para baixo. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na unidade do Paraná. Somos todos Paraná. Eu estou um pouco distante das articulações políticas do Estado, não estou envolvido nessas articulações políticas, aguardando exatamente a conclusão delas. E, obviamente, eu tenho pedido aos paranaenses, me deixem andar pelo Brasil, me deixem ir a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais, ao Nordeste, levar a mensagem paranaense, o modelo paranaense de governo que nós empreendemos entre 87 e 91 no Estado e que acabou com 93% de aprovação da população, segundo o Datafolha. Então, é esse modelo de gestão que nós empreendemos no Paraná, é essa experiência administrativa positiva, né? É esse passado intocável no plano ético, mesmo que alguns queiram criar factoides, não encontrarão nada, absolutamente nada, que possa manchar a nossa trajetória, o nosso currículo. É isso que nós queremos levar, em nome do Paraná, ao Brasil. É isso que eu estou pedindo. Me deixem fora dessas articulações políticas no Paraná. Vamos aguardar o fecho dessas articulações, como que ficará o quadro de candidatos no Paraná, obviamente respeitando a posição de cada um, de cada partido, mas nós precisamos unir esse Estado em torno de um projeto nacional. Senador, não sei se é lenda urbana, mas fala-se muito de que, obviamente o senhor tem o apoio dos paranaenses e tem o respeito dos paranaenses, mas existe uma lenda urbana dizendo assim, um candidato tem que ser do sul, outro do norte, tem que haver uma química para poder ganhar uma eleição no Brasil. E o senhor falava em arcos partidários. Como fazer? É lenda urbana ou dá para mudar esse tipo de pensamento, senador? Não, na verdade, amigo, é que esse é um pensamento velho da política, não é?
Só se ganha eleição quem tiver muito dinheiro, só se ganha eleição quem conseguir armar uma grande aliança, quem tiver grandes estruturas, né? E quem tiver um aqui, outro lá, quem tiver um candidato lá no Nordeste de vice. E você está certo, é lenda urbana. Quer dizer, isso passou. Eu acho que isso está vencido, né? Hoje nós temos um país integrado pelas comunicações, né? Pelas redes sociais, pelas emissoras de rádio, pelas emissoras de TV. Hoje nós somos uma nação que coloca um cidadão próximo do outro, mesmo distantes quilometricamente, né, geograficamente, mas estamos muito próximos. Por isso é possível essa relação direta do eleitor com o candidato, saltando sobre os intermediários, né, dispensando os intermediários. Essa aposta que eu estou fazendo essa leitura, é que eu tenho fé e esperança. E com a fé e a esperança, tenho coragem para enfrentar todas essas dificuldades. Então, quando se fala num vice-presidente, por exemplo, que tem que ser lá do Nordeste, não, tem que ser um vice-presidente que tenha conceito, que o eleitor olhe para ele e diga, na ausência do presidente, esse vice aí tem condições de assumir as rédeas do poder e governar o país com a mesma qualidade, né? Portanto, é isso que é importante. Eu acho que é subestimar a inteligência das pessoas, acreditar que elas vão comer o prato feito, não é? Não vão nem pensar, o prefeito pediu, vou votar no candidato que o prefeito pediu. O deputado pediu, vou votar no candidato dele. O governador pediu, não é assim mais. O eleitor ganhou a sua própria independência. E tem outra coisa, essa história de que pobre vota mal, isso é uma ofensa, é uma agressão. Eu conheço muita gente humilde, muita gente pobre, muita gente que não frequentou escola, não frequentou faculdade e é mais inteligente do que gente da elite que se formou e não tem a mesma capacidade para fazer a escolha adequada. Não é a elite que vota bem, não é a elite que vota bem e a classe pobre vota mal. Muitas vezes eu vi a classe pobre votando melhor do que a elite. Ainda agora, se nós formos analisar pesquisas, nós vamos chegar a essa conclusão. Por quê? O pobre precisa mais do governo do que o rico, e talvez o rico fique mais desavisado em relação aos candidatos. Não prestem muita atenção, não acompanhem a atividade. O pobre acompanha mais, porque certamente ele depende mais. Então é dessa forma que eu penso. Eu acredito na inteligência das pessoas. Nós conversamos com o senador e pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias, do Podemos. Agradeço sua participação aqui no TNews, senador, e um bom dia. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês do TNews, sempre às ordens. TNews.